Às quartas-feiras estamos estudando aí o que a gente chamou de as diversidades dos dons, que é o estudo dos dons do Espírito Santo, os dons do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, os dons espirituais para a Igreja de Cristo. A gente tem visto, hoje é o 11º encontro, e nós falamos inicialmente, eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Os dons são presentes de Deus, os dons são capacitações espirituais que o próprio Deus dá para o seu povo, para a sua igreja, com alguns objetivos muito específicos. O primeiro, de fazer o que agrada a Deus. Então os dons estão relacionados à soberania de Deus, aquilo que agrada ao Deus Pai. Os dons estão relacionados à necessidade da igreja local, o corpo de Cristo, o corpo do qual Cristo é o próprio cabeça. E os dons estão relacionados à medida ou caráter da fé, porque se permite a busca, o texto bíblico diz, para que busquemos com zelo os melhores dons. Então há uma possibilidade de buscarmos os dons. Você tem orado por isso? Você tem pedido a Deus pelos dons espirituais? Você já conhece o seu dom de maneira específica? Semana passada nós meditamos sobre o dom de ministérios, os dons de serviços, e eu comentei com os irmãos que a gente ia fazer uma sequência para chegar no dom da diaconia. O ministério diaconal, que é por trás está o dom de serviço, mas o ministério como um todo, ele tem algumas prerrogativas que são talvez exigíveis, mas se não são exigíveis, são absurdamente necessárias, que é o dom de serviço, de ministérios que a gente viu semana passada, o de misericórdia que a gente vai ver hoje, o de socorro que a gente vai ver semana que vem. Então compõe um ministério de maneira plena. Nós vimos também que os dons eles são divididos em classificações. Há os dons de nascimento da igreja, os dons chamados de capacitação espiritual, apostolado e evangelismo, tem a ver com a entrega, tem a ver com a semente sendo lançada do evangelho, e o dom de profeta e de pastor, que tem a ver com a pregação, o ensino, o crescimento, o desenvolvimento do corpo de Cristo através da palavra. Passados esses 4 dons, nós entramos nos dons chamados de serviço, ou os dons de apoio. Dom de ministério, hoje nós vamos ver o dom de misericórdia. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 12, versículo 8, já está aí no próximo slide, se você quiser pôr, Tiagão, que eu já deixei o texto aí no slide. A palavra que aparece aí por misericórdia, é essa palavra que tem talvez uma terminologia com algo parecido aí com eleu, e eleu significa misericórdia. A gente vai ver o que é a misericórdia no contexto bíblico. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Mais uma vez, o que exorta, dedicação, o que contribui, liberalidade, o que preside, diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Essa maneira com que Paulo escreve aos Romanos é interessante, porque além de apresentar os dons, Paulo dá um predicativo, Paulo dá uma qualidade, Paulo dá uma palavra do que se espera. E o que se espera daquele que exerce misericórdia é que ele o faça com alegria. Mas vamos entender um pouquinho mais o que é a misericórdia. Quando a gente pensa em misericórdia, a gente podia até dizer, né, que é algo esperado de um cristão. Talvez nem todos tenham o dom de misericórdia para o exercício mais profundo da misericórdia, mas a misericórdia, enquanto prática mínima de vida cristã, é o que se espera. Do crente seja uma pessoa misericordiosa. E para aqueles que entendem assim, o dom da misericórdia ele tem um fato diferente em relação aos outros dons da lista paulina, porque ele aparece uma promessa de Deus. Não tem promessa de Deus de maneira clara, direta e objetiva nos outros dons, mas no de misericórdia tem. E a gente vê essa promessa no Antigo
e no Novo Testamento. Próximo slide aí vai aparecer, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado, ou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, uma promessa de Deus. Aquele que tem e exerce misericórdia, recebe misericórdia da parte de Deus. Isso é algo fantástico. Aquele que tem e aquele que exerce misericórdia. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurança, ela tem uma relação de vida plena. Então, aquele que tem a vida plena, aquele que tem a vida completa, aquele que é plenamente feliz, realizado, satisfeito, é aquele que é misericordioso. E os misericordiosos têm uma promessa do próprio Cristo: alcançarão misericórdia. Queridos, isso é algo realmente fantástico. E no Antigo Testamento também há uma promessa para os misericordiosos, porque é um dom que nos aproxima de Deus. Vários dos dons, de alguma forma, nos colocam em condições de refletirmos o brilho da glória de Deus. Mas não tenha dúvida que o dom de misericórdia, porque nós cremos num Deus misericordioso, então precisamos ser e exercer misericórdia. E o texto de Lamentações 3, versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O misericordioso tem essa promessa de Deus, uma promessa de renovação. Não sei se os outros dons são renovados, não fica claro isso na Bíblia, mas o dom de misericórdia é. A cada manhã é renovada, porque essa misericórdia se renova no próprio Deus. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam em nós, e nós podemos crer e entender que as misericórdias do Senhor se renovam também nas nossas vidas. Querido, você tem o dom de misericórdia? Vamos ver algumas características. Eu coloquei aí 5 características do dom da misericórdia. Essas características têm a ver, eu sempre repito isso para os irmãos, com o significado primário do léxico da palavra. Quando a gente vai no dicionário e procura aquela palavra que eu mostrei agora há pouco, lá o eleu, o que aparece por trás dela é bondade ativa. Se você participou na semana passada, você vai lembrar que ministério era serviço ativo, tem a ver com proatividade. A misericórdia também. A misericórdia não é mera dó. Eu tenho dó da pessoa, porque a pessoa está sofrendo, coitada daquela pessoa que perdeu o emprego, aquela pessoa que não tem casa, aquela pessoa que é moradora em situação de rua, a enchente que chegou, a catástrofe, levou aquela situação, aquele bairro, aquela família, aquele povo. Não é dó. Misericórdia é bondade ativa, é gentileza, sensibilidade, solidariedade, longanimidade. A pessoa, para ser misericordiosa, ela não basta ter sensibilidade, ela precisa ter atitude, bondade ativa, ela precisa ter solidariedade ativa, ela precisa ter gentileza ativa, ela precisa ser uma pessoa que executa, não basta sentir, é necessário fazer. Não é meramente sentimentalismo, mas é bondade ativa. Nós cremos num Deus misericordioso, e Deus diz que misericórdia é algo que Ele quer. O que Deus espera do seu povo? Em dado momento, o povo de Israel travou na sua maneira de cultuar a Deus, entendendo que Deus esperava ritos, que Deus esperava sacrifícios, guardar o sábado, vestir uma determinada roupa, ter determinadas práticas. E Deus levanta os seus profetas, como Oséias. Em Oséias capítulo 6 vai dizer assim: olha, misericórdia quero. É isso que eu espero do meu povo, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. A soma de 2 dons que a gente vai ver no Novo Testamento: misericórdia e sabedoria, misericórdia ou discernimento. Misericórdia quero, e não sacrifício. Nós cremos num Deus misericordioso. E no Antigo Testamento a palavra misericórdia é chesed,
que significa bondade em abundância. É bondade ao extremo. Em outra versão fala em bondade larga. É uma bondade longânima, uma bondade esticada. Uma pessoa que é flexível no amor e vai aumentando, aumentando, conforme a situação, a pessoa vai ficando cada vez mais cheia. Não cheia da pessoa que está incomodando, ela vai ficando cheia de amor. Querido, isso é algo fantástico. Olha só, para a gente entender a misericórdia de Deus no Antigo Testamento, pus 2 textos aí para os irmãos. Gênesis 3 e Gênesis 4, é a reação de Deus em cima dos 2 primeiros pecados da humanidade. O pecado de Adão e Eva, darem ouvidos à serpente ao invés de dar ouvidos a Deus, duvidarem da palavra de Deus e darem créditos ao inimigo, desobediência. Você conhece a história, de todas as árvores vocês podem comer, menos nessa, não toque nela no dia que tocares, certamente morrereis. Adão e Eva erraram, desobedeceram, pecaram. O que Deus fez? Olha, Deus castigou, Deus colocou eles para fora. Verdade. Mas antes de Deus expulsar Adão e Eva do chamado Jardim do Éden, antes de Deus expulsar eles daquele local, Deus exerceu misericórdia. O texto diz, Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher Eva e os vestiu. Querido, é um ato de graça profundo de Deus. Diante da desobediência, Adão e Eva colheram naquele momento o castigo de Deus. A questão deles se verem despidos não é só uma questão moral, talvez nem seja em nada moral. A questão toda é que acabou, eles perderam uma certa blindagem. O ser humano não tinha dificuldade em estar nu, ou seja, ele não sofria os efeitos do calor, os efeitos do frio, a madrugada, a virada da noite, os efeitos dos insetos. Não havia vírus, não havia doenças. Lembra de Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que tudo era muito bom. Então não havia. Uma vez que o pecado entrou a morte, entrou as doenças. Entrou os vírus, as bactérias, os agentes microscópicos, aquilo que não fazia mal, passou a fazer mal para o homem. E Deus protege eles do calor, protege eles do frio, protege eles dos insetos. E dá roupas, no meio da desobediência, no meio do pecado. Teve castigo? Teve correção? Teve puxão de orelha forte? Teve. Mas Deus exerceu misericórdia. O que dizer de Caim? O primeiro homicídio da história. Caim mata na trairagem o seu irmão. E o que Deus faz com Caim? Deus castiga Caim? Sim, Caim merecia o castigo de Deus. Mas Deus exerce misericórdia. Deus põe uma marca em Caim de tal forma que ele não pudesse ser, de alguma forma, atingido por outros, que gerassem revolta e sentimento de vingança. Queridos, os nossos pecados têm consequência, todos eles. Mas Deus tem exercido misericórdia, desde sempre. Lógico que no Novo Testamento, em Cristo Jesus, essa misericórdia fica absurdamente evidente, é fato concreto. Se havia alguma dúvida sobre o Deus misericordioso no Antigo Testamento, dúvida essa, para quem não conhece a misericórdia de Deus no Antigo Testamento, essa dúvida é dissipada no Novo, porque Cristo Jesus, de maneira humana, exerce misericórdia, e também de maneira divina. O Deus homem, o homem Deus, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas há misericórdia de Deus forte no Antigo Testamento. Eu separei alguns casos aqui para você lembrar junto comigo. Um dos eventos de misericórdia de Deus, a gente pode ver no registro de Números, capítulo 14, quando Moisés ora a Deus, Moisés, o intercessor, ora e clama a Deus, para que Deus exercesse misericórdia.
E Deus havia dado uma palavra de castigo. Olha, este povo Moisés não dá. Moisés não tem jeito. Esse povo é complicado, esse povo é de dura cerviz, esse povo é teimoso, esse povo não ouve a minha palavra, esse povo me desobedece. Eu mando o maná, eu abro o mar vermelho, eu mando uma nuvem cobrindo, cuidando do povo, e o povo não obedece. Moisés, eu vou passar a régua, vou destruir esse povo. Olha aqui que Moisés fala: Senhor, mas Tu és um Deus longânimo, Senhor, Tu és grande em misericórdia. Não combina, Senhor, não combina. Olha que coisa tremenda. Moisés conhecia Deus, e Moisés vai dizer: rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. Deus não inocentou Adão e Eva, Deus não inocentou Caim, mas exerceu misericórdia com eles. E eu estou falando de Antigo Testamento. Deus não poupou a geração rebelde israelita, mas manteve a nuvem, manteve a coluna de fogo, manteve o maná toda manhã. Deus continuou sendo misericordioso. Davi, que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, e é um personagem bem diferente, dentro do Antigo Testamento, Davi é um personagem que tem cara de Novo Testamento. Davi é um personagem muito diferente. A gente costuma brincar que Davi participou daquele filme, né, o De Volta para o Futuro, porque parece que Davi pega uma DeLorean e vai até Atos capítulo 13, ele passa o evento de Atos 2, porque as coisas que Davi pensa e escreve não tem muito a ver com a leitura que o judeu fazia do Antigo Testamento. E Davi, que em dado momento também resolve não pagar o seu pecado com sacrifícios, mas pede a Deus clemência através de arrependimento. Davi tem um episódio fantástico. Já era rei, já estava bem estabelecido, o reino estava em paz. O que ganharia Davi fazendo bem a uma pessoa doente, a um aleijado, a um neto do seu principal adversário? Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. O que Davi ia ganhar com isso? Não estava em época de eleição, né? Esse ano a gente tem eleição, então em época de eleição as pessoas fazem propaganda. Davi não estava em época de eleição, Davi já era rei, já estava em paz, já estava tudo consolidado. E o texto vai dizer em 2 Samuel capítulo 9, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Aquele Saul que me perseguia, aquele Saul que quando eu tocava harpa jogava lança em mim, aquele Saul que me armou emboscadas, aquele Saul que invadiu a tenda do sacerdote, matou profeta, sabe aquele Saul? Resta alguém da família dele? Para quê? Para eu descer o couro, para eu me vingar, para eu exercer misericórdia, para que eu use bondade. A palavra bondade é a mesma palavra chesed, misericórdia, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Queridos, o dom de misericórdia é um dom diferente. É um dom que tem um nível de profundidade, de graça, que talvez a gente ainda não tenha conhecido. Você conhece alguém misericordioso? Alguém que tem esse coração disponível, a chamada bondade abundante, ou a bondade ativa? Jussiara pôs aqui, o dom de misericórdia deriva diretamente de um dos atributos de Deus. Verdade, é uma coisa fantástica, fantástica. A gente fala dos atributos comunicáveis, aquilo que Deus comunica para o ser humano, né? Então nós temos alguns atributos de Deus, e a misericórdia é um deles. E nós precisamos aprender a ser, ou a sermos misericordiosos.
Presta atenção nessa frase que eu coloquei. A justiça, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus justo. Há conflito entre a justiça e a misericórdia? Não, não há conflito entre a justiça e a misericórdia de Deus. Mas há algo interessante. Passa mais uma aí. Isso. A justiça é o ato de agir ou retribuir conforme o merecimento. Quando Deus castiga Adão e Eva, expulsa eles do paraíso. Quando Deus castiga Caim, diz assim: Caim, você não merece estar na minha presença. Deus está exercendo justiça, merecimento. Essa coisa que a gente vê muito discutindo na sociedade, meritocracia. A pessoa fez por merecer, verdade. Porque todos pecaram, destituídos, afastados, longe, distantes, estão da glória de Deus. Por que estamos longe da glória de Deus? Porque a gente merece. O salário do pecado é a morte. Por que padecemos? Por que sofremos? Por que adoecemos? Por que morremos? Quando a gente fala de salário do pecado, a gente pensa só na morte final, né? Você pensa só o caixão sendo fechado e lançando terra, não é isso? A gente vai morrendo todo dia um pouquinho. E tem os adiantamentos, né? Se é um salário, os irmãos que trabalham às vezes recebem um adiantamento na semana, na quinzena. Os irmãos recebem um valor para ir trabalhar, o chamado vale transporte, ou um valor de custo para você exercer sua atividade. No pecado também. Se o salário é a morte, a gente vai ter nos adiantamentos, as doenças, os vírus, as tribulações, as dificuldades, tudo isso faz parte do pagamento. Nós merecemos. Então, quando Deus exerce justiça, é porque nós merecemos. Davi no Salmo 51, ele vai dizer: eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, o que o Senhor fizer é justo para comigo. Agora, querido, misericórdia é outra coisa. Misericórdia é uma coisa fantástica. É Deus retribuindo conforme a sua graça. É Deus retribuindo conforme o seu favor. É Deus atuando na necessidade da pessoa. Não no que ela merece, mas no que ela necessita. O que ela necessita de graça, o que ela necessita de perdão, o que ela necessita de cuidado. Eu vou dar isso a ela, sabendo que ela não merece. Porque Deus exerce misericórdia conosco. E aí a gente vê alguns nós cegos de vez em quando orando: não, eu quero a justiça de Deus. Querido, clame por misericórdia. Salmo 103. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata, grifa aí na tua Bíblia, não nos trata segundo os nossos pecados. Poderia tratar, não nos trata. Deveria tratar, mas não nos trata. Estaria justo, correto nos tratar, mas não nos trata. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. João vai dizer a respeito do pecado, que nós temos um advogado junto ao Pai, que é propiciação pelos nossos pecados. Querido, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, e nós precisamos aprender a exercer misericórdia. Você sabe que a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus é um problema sério. Primeiro porque a gente não entende. Já tive a oportunidade de fazer 2 faculdades de teologia, já fiz um monte de curso, até hoje eu não entendo esse negócio da graça. Eu só aceito. Eu aceito que Deus é misericordioso comigo. A gente lê, mas a gente não entende. E por não entendermos a graça nem a misericórdia de Deus, a gente tem um problema de entender a justiça de Deus. Como, pastor, que Deus vai perdoar aquela pessoa que fez isso, que fez aquilo, o estuprador, o assassino, o genocida? E aí você vai lembrar de personagens históricos, e de repente você lembra de Hitler, você lembra de outros personagens que trouxeram tragédias à humanidade, a povos inteiros. Como que Deus pode perdoar uma pessoa dessa? Deus não faz justiça? Aí é que está. Aí é que está. A gente tem buscado a justiça ou nós temos buscado vingança? Do
do que nós estamos falando? A gente quer ver justiça ou a gente quer ver vingança? Parece que nós temos sede por vingança. Porque a justiça de Deus já... Não, mas aquela pessoa tem que morrer, já morreu. Aquela pessoa que fez os outros sofrer, ela tem que sofrer também, já sofreu. Mas se a pessoa fez isso, ela tem que sangrar. Querido, Jesus sofreu. Jesus foi torturado. Jesus sangrou. A justiça de Deus já foi paga. Se houver arrependimento, meu e seu, e se houver arrependimento de qualquer um desses que exercem maldade, a justiça já foi feita. O que falta é que essas pessoas alcancem misericórdia. Porque se elas não alcançarem misericórdia em vida, não alcançarão mais essa misericórdia na eternidade. Lembremos que a misericórdia do Senhor se renova a cada... Mas existe uma fase da história que não terá mais sol, não tem mais renovação. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é sem fim. Ela é capaz de abraçar e de conter todo e qualquer pecado. Mas chegará um momento que ela não mais se renovará. O advogado vai se transformar em juiz. Bom, Deus era misericordioso no Antigo Testamento? Sim. Não, mas Deus era cruel, Deus isso, Deus aquilo, querido. Deus exerceu misericórdia com Caim e Abel, ou melhor, com Caim. Deus exerceu misericórdia com Adão e Eva. Deus exerceu misericórdia com aquela geração que negou, promíscua, que teve incredulidade de Israel. Deus exerce misericórdia no Antigo Testamento inteiro. Mas não há dúvida que a pessoa de Jesus reflete a misericórdia de Deus de maneira mais tangível para nós. Texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Misericórdia no Novo Testamento. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como é que Cristo exerce misericórdia? Sabendo exatamente o que nós sentimos. Essa é a loucura da fé cristã. Essa é a loucura do Evangelho. A gente crê num Deus que entende as nossas dores. A gente crê num Deus que chora conosco. O panteão dos deuses dos romanos, dos gregos, o panteão dos deuses dos babilônicos, dos egípcios, era longe, era distante. O Deus maior, o Zeus para os gregos era longe, distante, inatingível, não sabe, não se relaciona, precisava ter intermediários, e mesmo assim não havia graça, não havia misericórdia. O nosso Deus, que é grandioso, ele se faz carne, ele habita no meio de nós, ele põe de fato o pé no barro, e ele sente as nossas dores, e ele chora conosco. Quando nós vamos à presença de Cristo, em busca de misericórdia, do seu trono, diz o texto de Hebreus, sai graça e misericórdia, ele nos entende. Pode ser que um psicólogo não entenda você profundamente, pode ser que um pastor não entenda você, um pai, uma mãe, um cônjuge não entende, Deus entende, porque nós temos um sacerdote que se compadece, porque entende as nossas fraquezas. Filipenses 2 é outro texto fantástico, né? Para falar dessa postura, porque a gente pensa que a misericórdia de Cristo, o auge dela é na cruz, mas a gente se esquece que o começo dela é na manjedoura. O maior ato de misericórdia de Cristo foi nascer, o Criador se diminuir, a se tornar imagem e semelhança da criação. Olha que coisa tremenda. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos um Deus que entende as nossas lutas, as nossas dificuldades, que chora conosco. Você é assim, querido? Você entende a luta do outro? Você entende
a dificuldade do outro? Se for necessário, você se humilha, você se veste da dor do outro, como se a dor do outro fosse a sua própria dor. Uma coisa que nós vimos no texto de Romanos, né? Vou até voltar, Romanos 12, 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, querido, tem que fazer com alegria. Alegria aqui não é a alegria da hiena, né? Você não vai ver uma pessoa na dificuldade e vai ficar rindo que nem um tonto, não é isso. É alegria no sentido de fazer de verdade, com graça. Fazer com espontaneidade. Fazer com disponibilidade. Fazer com alegria, singeleza de coração. O que exerce misericórdia, não dá para você exercer misericórdia e ficar murmurando. Ah, ajudei o irmão, mas também, né? Fazer o quê? De novo aconteceu isso com ele? Pô, de novo o carro quebrou, de novo perdeu o emprego, de novo brigou com a mulher ou com o marido, de novo o filho saiu de casa. Ah, também não aguento mais. Então você não é misericordioso, você é chato. Você é um ajudante chato. Você não está exercendo misericórdia. Você quer dizer que você é misericordioso. Você é um chato que ajuda pessoas. Misericordioso você não é. O que faz misericórdia, que faça com alegria. Passa mais uma aí. Atitudes do misericordioso. Bom, misericórdia não é pena, querido. Não é dó. Misericórdia não é ação social. Também não é sentimento de culpa. Não é sentimento de culpa. Misericórdia é dom de Deus. E quando a gente exerce com alegria, se transforma numa atitude de louvor e adoração. Talvez uma das atitudes mais profundas de louvor e adoração. Exerce o misericordioso. Querido, você tem o dom da misericórdia? Misericórdia quero. E não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Deus espera de nós que nós atuemos, sejamos pessoas misericordiosas. A gente tem visto uma igreja tão bélica na história. A gente tem visto uma igreja tão bélica no tempo presente. Gente sem graça. Gente sem misericórdia. A gente tem visto uma igreja até certo ponto até cruel. Como a gente é rápido de apontar o dedo e a gente é lento para abrir os braços. A gente aponta o dedo com tanta força e abre os braços com tão desleixo, tão sem vontade. O texto vai dizer de Romanos, quando a gente volta um pouquinho, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E o dom de misericórdia é graça de Deus. E nós precisamos ser misericordiosos. Precisamos exercer misericórdia. Nós vamos ver adiante que os dons, segundo o texto de Paulo aos Coríntios, podem ser buscados. Devemos buscar com zelo os melhores dons. Semana passada eu brinquei e vou repetir a mesma brincadeira, né? Nunca vi na igreja ninguém orando por dom de misericórdia. As pessoas pedem dom de línguas, as pessoas pedem dom de maravilhas, as pessoas pedem dom de cura. Nunca vi ninguém orando, Senhor, me dá misericórdia, me dá generosidade, me dá hospitalidade. Está na hora de nós buscarmos os dons mais necessários, e talvez na nossa geração, um dos dons mais necessários seja o dom de misericórdia. Há alguns grupos de estudiosos, né, tem gente que fala dos dons que cessaram, são chamados de cessacionistas. Os dons cessaram lá em Atos, cessaram na primeira geração. E quando as pessoas falam dos dons que cessaram, elas estão pensando nos dons de cura.
Elas estão pensando nos dons de maravilhas. Olha, a igreja não ressuscita mais defuntos. A gente não vê mais casos na igreja de cegos voltando a ver, de mudos voltando a falar, de surdos voltando a ouvir. E aí utilizam esse tipo de argumento para dizer assim: olha, os dons cessaram. Na verdade, não foram os dons que cessaram. O Deus que cura continua curando. Continua, há poder no nome de Jesus. O que cessou foi a misericórdia. O que cessou foi a misericórdia. O que é mais fácil, querido? O que é mais fácil? Jesus pegar um coxo, um aleijado e dizer levanta e anda, ou 4 amigos resolverem carregar ele até Jesus? Porque o texto bíblico diz que a fé dos amigos, o ato de misericórdia, fé, ato de misericórdia, foi o que movimentou a cura. Vendo a fé deles, no plural, Jesus curou o aleijado. Não foi o dom de cura que cessou, não foi os dons de maravilhas que cessaram. O que faz tempo que cessou foi a misericórdia do povo de Deus. Para terminar, o último slide, misericórdia é atitude. Quem tem o dom de misericórdia não julga como ou por que a pessoa está naquela situação, ele vai e ajuda. Não fica julgando nem como nem por quê, vai e ajuda. Mas também não passa a mão na cabeça. Orienta, para que a pessoa tenha mudança, transformação de vida. Não limita o amor, não limita a ajuda, não limita a ação de bondade. Lembre-se, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você tem, querido, o dom de misericórdia? Vamos orar e pedir a Deus que renove a misericórdia dele em nós. Porque eu não duvido que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que eu tenho duvidado é da minha misericórdia. O que eu tenho duvidado é das misericórdias da igreja, porque não tem se renovado. O que tem se renovado tem sido a crueldade, tem sido o dedo em riste, tem sido as razões. Nossa, como a igreja tem razão, como tem opinião, né? A gente tem tanta opinião sobre tanta coisa, e a gente tem misericórdia de menos. Ore, querido, pela sua vida, faça aí um exercício, né, de renovação. A gente costuma fazer só no dia da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente deveria fazer isso todas as noites. Talvez vai te dar insônia, né? Talvez vai te dar insônia. Mas a gente precisa visitar o nosso coração e verificar se temos sido misericordiosos. O que exerce misericórdia, que faça com alegria, em nome de Jesus. É um dom que gera satisfação, lembra? Bem-aventurança, feliz, pleno, completo, satisfeito, são os misericordiosos. Há dons que são exercidos até com dor. Quando se fala, por exemplo, do dom de pastor, lá em Hebreus diz assim: olha, não sejam insubmissos, não sejam rebeldes aos vossos pastores, para que eles não exerçam o ministério com dor. O ministério pastoral é possível ser exercido com dor, o de misericórdia não, porque quem exerce misericórdia, exerce com graça. É satisfação plena e garantida, não tem nada melhor do que estender a mão e abençoar alguém em nome de Jesus. Não tem situação, realização, não tem prêmio Nobel, não tem medalha de ouro, não tem título olímpico, mundial, não tem ganho financeiro que dê satisfação do que você exercer misericórdia e ver alguém que foi atendido pela graça do Senhor. Vamos orar e depois a gente faz algumas, abre aí para as perguntas da turma. Pai querido, nós vamos a Ti, Senhor, com peso no coração, ó Deus. Vamos diante da Tua presença, até de certa forma envergonhados, ó Deus, porque a Tua graça tem sido fantástica,
abrangente, como a palavra chesed do Antigo Testamento, abundante. Ela é longa, ela se estica, e ela consegue alcançar pecadores como eu, como cada um dos irmãos que está participando desse estudo, desse culto. A tua graça nos alcança, mas a tua graça que nos alcança tem sido, ó Deus, tantas vezes encaixotada, engavetada nas nossas vidas, porque ela deixa de ser longa, ela passa a ser curta, ela deixa de ser flexível, ela passa a ser engessada, ela deixa de ser, ó Deus, espiritual, e se torna, Senhor, muitas vezes um jogo de interesses humanos. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, Deus. Porque na verdade a gente só está aqui hoje, inclusive participando desse culto, justamente porque as tuas misericórdias se renovaram hoje de manhã, dia 22 de julho de 2020. Porque se não tivesse renovado, nem aqui nós estaríamos, Senhor. Não teríamos a menor condição de citar o teu nome que é grandioso, que é poderoso, como cantamos, que é imutável, em lábios sujos e impuros, em mentes e corações tão carnais como as nossas. Ó Deus, se não fosse a tua misericórdia em nós, Senhor, ó Deus, nos dá um entendimento um pouquinho mais profundo, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Quebra, ó Deus, esses corações engessados, a começar pelo meu. Quebra, ó Deus, esses pensamentos diminutos, depreciativos, intolerantes, desagregadores, separatistas que nós temos, humanamente falando, coletivamente falando, mas também individualmente. Que cada um de nós, ó Deus, possa rever, porque a tua graça, a tua misericórdia um dia nos alcançou. Mas, ó Deus, nos dá alegria no exercício, ó Deus, da misericórdia, para que, ó Deus, não sejamos como esses, ó Deus, que fazem uma coisa para se mostrar, para aparecer, com dor na consciência, com peso. Ó Deus, nós temos que fazer com muita alegria, porque a tua graça, de verdade, é maior do que a nossa própria vida. Ó Deus, de todos os dons que a gente vai ver, distribui misericórdia no meio do teu povo. Distribui, ó Deus, socorro no meio do teu povo. Distribui generosidade no meio do teu povo. Porque acho que hoje é o milagre mais difícil. Talvez seja mais fácil para a tua igreja hoje, no século 21, dar vista a cegos, levantar coxos e ressuscitar defuntos, do que ver a tua igreja exercendo misericórdia. Perdoa, Senhor, e tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Tem algumas perguntas aí, eu vi, já fiquei até com medo que eu vi o Tiago Azevedo aí, dá até uma preocupação. Tiago, tem misericórdia, viu, seu infeliz? Nas perguntas, mas surgiu aí alguma coisa, não? Deixa eu mudar de posição aqui. A turma está vendo, né? Quais funções ou cargos na igreja é imprescindível o dom da misericórdia? Ou podemos afirmar que todos os dons precisam desse dom? Ou todos os ministérios? Eu entendo que sim, né? Todos os ministérios devem ser exercidos com misericórdia. Mas não tenha dúvida, pensando num ministério específico, foi o que eu fiz a introdução semana passada, né? O ministério diaconal. Então, no ministério pastoral, que foi o primeiro que a gente viu, precisa da profecia, precisa do discernimento, da sabedoria na palavra. Então, o pastor doutor, o pastor mestre, o pastor profeta, o pastor apóstolo, esquece o que a gente tem visto de apóstolo e profeta no tempo presente. A gente está falando de dons, tá? E quando a gente pensa em ministério diaconal, é isso, é o dom de serviço, o dom de misericórdia e o dom de socorro. Então, é uma tríplice coroa, uma tríplice coluna que sustenta o ministério diaconal.
Agora, estranho, né? Um pastor sem misericórdia, estranho um evangelista sem misericórdia, estranho qualquer tipo de crente sem misericórdia, mas tem. E a gente precisa buscar esse dom. O que mais? Podemos medir a quantidade de novas ou das nossas misericórdias, porque Sodoma e Gomorra não pôde ter mais uma chance. Então, rapaz, olha, quem que fez essa pergunta aí? O Tiago, não? O Tiago Holanda, quando não é um é outro, né? É complicado. Mas assim, a misericórdia do Senhor no Antigo Testamento, ela tinha um tipo de proposta, ela era exercida, ela tinha um tipo de timer, né? Hoje, no Novo Testamento, a gente vivendo a chamada Era da Graça, o Espírito Santo está presente. Não é que Deus mudou, Deus continua sendo o mesmo, Ele é imutável. Só que a gente está num prazo, né? A gente está numa periodicidade diferente. A gente lê o texto bíblico, às vezes fala de Sodoma e Gomorra em um capítulo, e você acha que aquilo foi rápido, quando na verdade, talvez Sodoma e Gomorra tenha exercido a sua promiscuidade durante gerações. É o mesmo caso da geração de Noé. Para Deus chegar naquele limite, o texto diz no capítulo 6 de Gênesis, que a coisa estava terrível há bastante tempo. Então, acho que não dá para medir a misericórdia, mas dá para a gente entender que nós precisamos reagir, e que a misericórdia de Deus tem um time, tem um tempo. A nossa vida, ela não vai reencarnar. A gente tem a misericórdia sendo renovada no sol, e haverá um momento que o sol vai parar. Será que os cristãos têm medo de exercer misericórdia e ser chamados de bobos? Pode ser. A gente vive num mundo que você não pode ficar para trás, que você é o mundo dos espertos, de levar vantagem e coisa e tal. E às vezes você tem essa preocupação, mas essa é uma preocupação social, não espiritual. Quando a gente exerce misericórdia a alguém, você não está analisando se a pessoa merece ou não. Você não está fazendo juízo de valor. Você exerce misericórdia não pelo que ela merece, mas pelo que Deus derramou de graça na sua vida. Então a graça de Deus superabundante nas nossas vidas gera misericórdia na vida do outro. Porque eu não merecia a graça de Deus. Então eu também não vou ficar pilhando se o cara merece ou não a misericórdia minha. Mas a gente também age com prudência, né? A gente não vai ser tolo. A ideia de exercer misericórdia é fazer bem para as pessoas. Essa pergunta é interessante, eu acabei nem colocando, ficou faltando nos slides. Mas dentro do chesed, aquela palavra, diz que a misericórdia conforme Deus. Então, é o nível de misericórdia que nós devemos ter em conformidade com Deus. Porque tem misericórdia que a gente acha que está fazendo bem para a pessoa, a misericórdia humana a gente está fazendo mal. Como assim? Como é que eu estou ajudando uma pessoa e fazendo mal a ela? Se você mantém ela no lugar que ela está. Tive a oportunidade durante 2 anos de frequentar o AA, os Alcoólicos Anônimos, com um jovem uns anos atrás aqui na igreja. E o AA tem uma proposta muito interessante, ele tem uma filosofia muito cristã. Os seus fundadores, o AA não é uma entidade religiosa, mas os seus fundadores, eles eram cristãos e têm uma proposta absurdamente cristã. E uma das coisas que tem no AA é amar do jeito difícil. O que é amar do jeito difícil? É você, no caso dali do alcoólatra, do bêbado, você vai cuidar dele, você vai abençoar ele, sim. Mas se ele vomitou, você não limpa. Se ele vomitou, você não limpa. Se ele derrubou, você não pega. Se ele quebrou, você não conserta. Porque se você ficar o tempo inteiro fazendo isso, você vai manter a pessoa onde ela está. Então, misericórdia é amar ela e tirar ela da onde ela está. Então, não é fazer manutenção da miséria da pessoa, é tirar a pessoa da onde ela está. Tem mais alguma aí? Terminamos? Tem mais uma? Por que Jonas ficou tão furioso com as misericórdias de Deus para com o povo de Nínive? Outro exemplo bom, né, de misericórdia no Antigo Testamento.
Jonas ficou nervoso porque Jonas estava trabalhando com justiça e Deus com misericórdia. Jonas está dizendo, olha, esse povo é idólatra, era verdade. Esse povo é cruel, é verdade. Então Jonas está trabalhando com meritocracia, merecimento. Jonas queria justiça e Deus está exercendo misericórdia. Enquanto Jonas vê o que o povo devia receber, Deus vê o que o povo não tinha. Nossa, Jonathan, aquela turma não sabe distinguir nem a diferença da mão direita com a mão esquerda. Então, Deus estava vendo o que o povo não tinha. E Jonas estava vendo o que o povo tinha. Essa é a diferença entre justiça e misericórdia. Acabou? Glória a Deus, aleluia.